Maraga. Oferecimento. Caixa e Produtor Rural. Parceria feita para crescer. Boa tarde, estamos iniciando mais um Jornal do Meio-Dia, com muitas informações para você não trocar de canal. Quero mandar um abraço a todos os professores do Colégio Costa e Silva, em especial aos cursistas do CISMED, que dedicam horas de estudo em prol de uma educação de qualidade. Hoje o quadro Educação para Todos. Teremos a participação da futura secretária de Educação do Estado de Santa Catarina, Débora Albuquerque, que estará respondendo algumas perguntas sobre a proposta curricular. É com você, Moise Maraga. Boa tarde, Débora, seja bem-vinda. Desde já agradecemos por dedicar o seu tempo e esclarecer algumas dúvidas sobre a proposta curricular, um assunto muito discutido ultimamente. No programa de hoje, estaremos respondendo algumas perguntas de professores que estão preocupados com a qualidade de ensino do nosso país. O primeiro questionamento é do professor Evandro, que diz o seguinte: levando em conta que a proposta curricular deve orientar a prática pedagógica, quais seriam os pressupostos para a construção da mesma visando uma educação de qualidade? Boa tarde, primeiramente, boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de participar desse quadro importantíssimo, que visa trazer informações sobre as mudanças na educação brasileira. Respondendo à pergunta do ilustríssimo professor Evandro, quero dizer que uma boa proposta curricular, ela vai além do planejamento pedagógico. Ela engloba a organização do trabalho escolar, gestão democrática, eleições das lideranças, autonomia da escola e participação da comunidade, e que deve ser permanentemente avaliada e modificada sempre que não atender os anseios da comunidade. Na verdade, ele é um projeto que demanda tempo, pois as ideias precisam ser discutidas, amadurecidas, para que realmente tenham condições de serem colocadas em prática. Mais uma pergunta agora é da professora Karen, que ela deseja saber quais são os elementos facilitadores que devem ser utilizados para que o currículo demonstre a identidade da escola. Bom questionamento. Então, Karen, para que o currículo demonstre a identidade da escola, é necessário que haja uma comunicação eficiente, adesão voluntária e consciente da comunidade, suporte financeiro, avaliação, ambiente favorável, credibilidade e competência e referencial teórico, é claro. Só um momento, Débora, eu estou recebendo a informação que temos uma participação ao vivo aqui no nosso programa. Eu sou professora Yara, sei que o currículo representa um importante papel no contexto escolar e que a qualidade de ensino depende dele ser bem planejado. Portanto, gostaria de saber em que deve basear-se a sua elaboração para que envolva mais do que a dimensão ensino-aprendizagem. Muito interessante a pergunta da professora Yara. A elaboração do currículo deve basear-se na integração do trabalho, ciência, tecnologia, cultura e também na integração da escola com a comunidade. Ter uma visão interdisciplinar, formação permanente dos educadores, por exemplo, comprometer-se também com as possibilidades de intervenção, melhoria social, econômica e cultural de cada região, estendendo assim o planejamento e as práticas para outros espaços que possibilitem incluir manifestações culturais, por exemplo, projetos sociais na experiência escolar. Eu quero agradecer muito a sua presença, Débora, aqui no nosso programa. Eu tenho certeza que as suas informações vão contribuir muito para a formação dos professores que participam do curso CISMED. Eu também quero agradecer e dizer aos professores que participam desse curso pela dedicação, pelo empenho que estão buscando, pois vocês estão fazendo a diferença, buscando inovar dentro e fora da sala de aula. Beijo carinhoso a todos e até a próxima. Agora é com você, Jonathan Santini. Obrigado, Moise Maraga. Eu realmente fico admirado como as mulheres podem ser tão inteligentes assim. E por falar nisso, temos agora a participação de Ana Elisa Siqueira, diretora da IMEF Desembargador Amorim Lima, que esclarecerá como abordar a proposta curricular em diálogo com a educação integral.
Quando a gente começa o projeto, todo esse trabalho de cultura brasileira que acontecia fora do horário de aula, ele adentra o horário de aula. Então, a escola passa a ter outros conteúdos. A cultura passa a conversar com as áreas do conhecimento. Então, como é que a gente faz essa integral? Daí é o conceito de integralidade também no conhecimento, no que as crianças têm que aprender. Né? A capoeira, hoje as crianças falam, a capoeira é tão importante quanto matemática, por exemplo. Né? O fazer teatro é tão importante como saber português. E são coisas afins, não é? Eu sinto o quanto isso tudo foi dando forma para a escola. Foi dando constituição de um projeto integral de pensamento, né? As crianças o projeto vem para descompartimentalizar. A gente entendia que a gente tinha que olhar um pouco para o todo. Como que é a rotina da escola, né? As crianças têm um tempo de salão, onde elas trabalham com os roteiros de pesquisa, que daí os professores elegem grandes temas, e como esses grandes temas podem perpassar as várias áreas do conhecimento, a ideia é essa. Às vezes a gente não consegue muito bem, mas a ideia é pensar como que essas áreas do conhecimento, a partir de um grande tema, se conversam. As crianças ficam 5 horas. Além dessas 5 horas, a gente tem um trabalho de cultura que acontece depois do horário de aula. Por exemplo, tem capoeira, tem um trabalho de vigilantes da natureza, já teve um trabalho de oficina de cultura. Enfim, cada época tem uma coisa, mas elas ficam 5 horas e depois tem um horário a mais. Mas dentro dessas 5 horas, elas têm tanto o trabalho, né, do salão, do roteiro de pesquisa, como as oficinas de cultura, que só tem sentido a gente aprender se a gente puder, de fato, integrar esse aprendizado no que a gente é. Né? Para a gente, por exemplo, só tem sentido discutir o racismo se a gente souber como é que a gente se porta com isso tudo, como é que a gente se interage com isso, como é que a gente é de verdade. Eu acho que isso tudo a cultura traz essa possibilidade da gente se olhar. Então, uma coisa é você discutir uma lei, outra coisa é você discutir a prática disso, como é de verdade na realidade, como é que a gente se relaciona, né? Sair um pouco dessa ideia de que todo mundo é totalmente coerente e pensar nas nossas incoerências, né? A gente fazer né? Então isso eu acho que faz parte do projeto. A cultura conversa com tudo isso. E daí quando você vai estudar isso no livro, você já está vivendo, daí tem um outro sentido, tem uma outra possibilidade de aprofundamento. Se não for assim, não vai, né? Então, por exemplo, o mestre de capoeira, ele é importantíssimo aqui na escola. Porque eles têm que se compor. Porque também a oficina não é só legal. Né? Não é fácil também você entrar na capoeira e ter que se expor. Tem uma exposição. Eu posso não ter um mínimo de coordenação motor e posso ser um horror. Então, né? Então é difícil para mim. Eu acho que a gente tem que ir alimentando os espaços. E os roteiros de pesquisa são instrumentos maravilhosos, porque eu acho que traz esse olhar pesquisador, esse jeito de pesquisar, esse jeito de aprender a partir da pergunta, não a partir da resposta. Agora, como que eu vou fazer, como que eu vou me organizar dentro do meu processo de conhecimento, cabe a cada estudante. Mas não cabe a cada estudante sozinho, porque tem uma construção de autonomia. E essa construção de autonomia tem pessoas que estão junto com as crianças, né? As crianças não estão sozinhas. Elas estão com o tutor, elas estão com os professores, elas estão com as pessoas que trabalham a questão da cultura. Todo mundo trabalha tudo. Então, assim, olha, é um conceito de integralidade que eu acho que é importante dizer que é tanto para as crianças como para os educadores e quanto para os pais. Tem que entender o percurso de uma forma muito mais ampla, muito mais íntegra, muito mais inteira, né? E o nosso jornal de hoje fica por aqui. Quero agradecer a audiência e o carinho de todos, porque se não fosse por vocês, pode ter certeza que esse programa não estaria no ar.